Mudar de assunto, porque na última terça-feira foi constatada a morte do jogador de futebol uruguaio Juan Izquierdo, o zagueiro do Nacional, time do Uruguai. O jogador Juan Izquierdo estava em uma partida de futebol contra o São Paulo Futebol Clube pela Taça Libertadores da América quando caiu sozinho no gramado, recebendo ali os primeiros atendimentos médicos das equipes médicas dos dois times, inclusive, mas não resistiu. De acordo com o Hospital Albert Einstein, Izquierdo chegou ao local com um quadro de parada cardíaca e precisou de manobras de ressuscitação com desfibrilador para entender melhor essa situação que acometeu um atleta de 27 anos, jovem, pessoa dada às atividades físicas como atleta profissional. É que a gente vai receber agora o Dr. Nabil Gorayeg, que é médico cardiologista e médico do esporte também, chega na nossa programação aqui na Jovem Pan para nos ajudar a entender melhor essa questão de arritmia, parada cardíaca para um jovem, um atleta. Muitas pessoas da nossa audiência, doutor, se preocuparam com isso. Como é que a gente pode entender melhor esse cenário de uma arritmia cardíaca? O que é arritmia e o que pode causar? Boa tarde a todos. Bom, a arritmia é um movimento irregular dos batimentos cardíacos. Existem inúmeras causas, desde genéticas até adquiridas. As genéticas são muito estudadas hoje em dia, mas elas terminam causando uma arritmia. As doenças provocam uma modificação do batimento cardíaco. E dos trabalhos que se estuda a morte súbita em atletas, 90 a 95% dos casos tem uma causa cardíaca, da parada cardíaca, provocada por doenças de acordo com a idade do paciente, a gente pode dizer. Por exemplo, até 35 anos é muito frequente, são as doenças genéticas. Nasce com algum problema e esse problema vai se manifestar modificando o batimento cardíaco, provocando uma parada do coração, chamada parada cardíaca. O que tem sido ultimamente, que nos chamou a atenção, principalmente no caso do jogador uruguaio, foi uma tristeza realmente, foi o fato de que está graçando em Montevidéu e no Uruguai uma pandemia de viroses. As viroses de todo tipo, o H1N1, que é a influenza, o Covid, e até o dengue e outras mais. Então, essas doenças podem atingir um coração que é normal e provocar uma arritmia cardíaca num determinado momento, quando ele está praticando a sua atividade esportiva, por exemplo. Então, sim, tudo isso a gente tem que levar em conta. Quando cai um atleta com parada cardíaca, a primeira pergunta que vem, quantos anos ele tem? 27 anos. Então, o mais frequente são doenças que ele nasceu com elas, que provocam arritmias ou modificação do batimento cardíaco. Muito bem. Tem indivíduos com mais idade que podem ter, sim, crianças podem ter, sim. Então, a arritmia é uma consequência de uma doença, não é ela a doença. Sim, doutor Nabil, mas nesse caso, se há uma probabilidade de ser uma doença que já o acompanhava provavelmente desde o nascimento, os exames cardíacos não são capazes de identificar, evitar, por exemplo, que essa pessoa seja um atleta, pessoa dada o tempo todo a essa exigência do corpo? Os exames que a gente tem hoje à disposição do cidadão são todos capazes de identificar esses problemas cardíacos que vêm desde o nascimento? Eu gostei dessa pergunta, porque há 50 anos nós começamos examinando atletas, e foi do São Paulo. O primeiro atleta que eu examinei em São Paulo, nos anos 70, foi o Dias, Roberto Dias Branco. Depois dele vieram outros e a gente vem examinando. Nós viemos aprendendo a examinar atletas dos anos 70 para agora. Os exames conseguem detectar, vamos calcular, em torno de mais de 85% a 95% dos casos de problemas cardíacos que possam levar a uma morte súbita. Mas existe uma janela que a gente não consegue saber. E outra, ele pode ter feito os exames, e uma das coisas que eu não gostei de ouvir foi que ele tinha um eletrocardiograma alterado há 10 anos atrás. As alterações que nós ficamos sabendo que existiam eram absolutamente normais, no sentido de que não eram doenças,
era uma alteração de adaptação do esporte. Isso há 10 anos atrás. Com o passar do tempo, ele não evoluiu, não teve nada, ele passou por vários clubes, fez exames que não detectaram nada. E ele veio ter um infausto evento agora semana passada. A impressão que dá é que ele pode ter tido uma infecção viral que levou a uma arritmia. Existem até muitas pessoas que falaram, não, será que foi uma vacina que ele tomou? A vacina causa problemas em alguns casos, mas não leva à morte. Isso quase que a gente tem visto ultimamente. Então, ele pode ter tido uma infecção e, por azar, ele não estava nem jogando, ele entrou no final do jogo e ali foi o gatilho que provocou a parada cardíaca dele. Perfeito. Doutor Nabil, eu vou passar por uma coisa interessante Sim. que eu queria falar, Kobayashi. Sim. Aliás, eu conheci muito o amigo Paulo Kobayashi, era meu grande amigo. É homônimo, não é parente do Dr. Paulo Kobayashi, viu? Foi deputado, inclusive professor, né? Não. Eu conheço o Vitor Kobayashi, que é filho dele, mas há sempre essa ligação que as pessoas fazem, porque Kobayashi é um sobrenome muito comum. É o nono mais comum, inclusive, no Japão. Mas é uma ótima referência, né? Dr. Paulo Kobayashi. Doutor Nabil, vou passar aqui... Verdade... Sim, pois não. Não, é que a gente existe uma pós-graduação em cardiologia do esporte que nós estamos fazendo no próprio São Paulo Futebol Clube, em Cotia e no Morumbi, onde nós examinamos todos os 420 garotos que estão lá. Excelente. E veja que coisa interessante. Nós encontramos 3 garotos com problemas de arritmias e foram tratados e liberados, estão podendo jogar à vontade. E eles não contaram para nós uma coisa importante, que eles tinham tido uma gripe. Por quê? Fica com medo de contar que tem gripe, aí de repente não vai jogar, o técnico não põe. Então eles escondem. Então muitas coisas desse tipo também podem acontecer, só para contar. Muito bem. Doutor Nabil, eu vou passar aqui para os nossos convidados que tem também perguntas aí a você sobre esse caso, sobre essa questão que envolveu a morte do jogador Juan Izquierdo. A gente vai começar aqui com uma pergunta do João Belucci. Doutor, boa tarde. Eu queria perguntar para o senhor, porque a gente tem observado, eu não sei se talvez pela maior cobertura que se tem hoje, mas aparenta um maior número de mortes de jovens, né? Se diz mal súbito, AVCs, arritmias. Existe mesmo uma maior morte de jovens por essas causas ou não é possível afirmar? As estatísticas dizem isso ou não? E como que o senhor avalia o procedimental ali feito pela equipe médica, se foi o correto, o adequado e no tempo hábil? Como leigo olhando, parece que foi tudo bem rápido, bem correto. Como que o senhor avalia esses 2 pontos? Obrigado. Eu vou começar pelo fim. Eu não posso avaliar nenhum tipo do atendimento, porque a gente estava longe do fato, não participou. E quem pode avaliar realmente seriam as entidades médicas. Em relação ao número de mortes súbitas que tem acontecido, é interessante essa tua questão, porque nos últimos anos eu tenho me dedicado muito no Dante Pazzanese, onde eu comecei. Nós criamos a cardiologia do esporte no Brasil nos anos 70, 80. E foi por acaso. Depois do Dias, teve outro jogador do Corinthians, um goleiro que desmaiou no jogo. E eu lembro até hoje que, na época, o doutor Dante Pazzanese, o doutor Adib Jatene, o doutor José Fer, que foi o fundador do Einstein, o doutor Michel Batluni, sentamos para discutir, eu era residente, que um jogador tem um problema cardíaco. E aí um olhou para a cara do outro, e agora? Não sei, ninguém sabia o que fazer. Porque naqueles anos a gente entendia o esporte como joelho, tornozelo e quadril. Ninguém chegava no coração. De repente nós estamos tendo problemas cardíacos. Aí passamos a examinar vários atletas, vieram seleções no Dante Pazzanese, nós abrimos, inclusive foi uma lei que o Adilson Monteiro Alves conseguiu para nós, para atender as pessoas que não tinham convênio médico, nem podiam pagar médico para fazer os exames. Nós começamos a examinar. Então, você examinando mais, você tendo mais jogadores, mais atletas praticando, houve um aumento, vamos chamar inercial, das causas das mortes súbitas. E uma coisa que chama atenção, antigamente, por exemplo, isso já é conhecido de vocês também,
o jogo de futebol tinha 8 quilômetros de corridas no total para o jogador. Hoje chega a 14. Quando uma bola pinga num canto, tem 6 pernas chegando lá em cima da bola. Quer dizer, mudou o perfil, mudou a intensidade e mudaram os sistemas de treinamento. Eu fico até surpreso quando vejo lá em Cotia, no São Paulo, que a gente está dando aula de cardiologia, mas a gente vai assistir os treinos. No meu tempo de jogar, não jogava daquele jeito, mas nunca. Hoje em dia, o que se joga é uma coisa impressionante. Então, esse volume aumentado pode trazer algumas consequências que a gente ainda estuda, mas não pode proibir de fazer uma atividade esportiva. Sim. Doutor Nabil, a gente vai para uma última pergunta aqui do Diogo da Luz. Eu não sei se eu respondi a pergunta dele. Não, tá mais que respondido. Agora, Diogo da Luz pergunta ao doutor Nabil. Doutor Nabil, prazer falar consigo. Eu tenho um amigo que com 20 e poucos anos, soube que ele tinha um problema cardíaco e que poderia morrer se fizesse esporte de muita intensidade. Mas ele era apaixonado pela coisa e disse, eu vou seguir fazendo. E, de fato, ele veio a falecer depois de fazer esporte intenso no dia quente, mas com mais de 60 anos. E, me parece, não é o caso aqui, porque até onde eu entendi, não havia nenhum indício antes. Mas um atleta profissional que tem algum indício de um risco um pouco maior, porque imagino que risco todos temos, ele seria banido do esporte, ou se ele quisesse assumir o risco, ele teria o direito de praticar esporte num clube profissional? Olha só que questão interessante, viu? Porque, na verdade, a gente tem que compartilhar as decisões hoje em dia. A ideia mundial hoje é nós temos que compartilhar com o paciente e com a família dele aquele fato que a gente está propondo. Nós fizemos, eu sou um dos editores da Diretriz Brasileira de Cardiologia do Esporte. Nós fizemos isso e deixamos claro. Eu sento com você. Veja bem, o esporte hoje é dólar e euro, e não é pouquinho. Puxa vida, vou deixar de ganhar tudo isso por um risco pequeno? Então começa aquela história, o risco é pequeno, mas se for pequeno ele pode existir. Pode acontecer. E aí, quem é o culpado do que aconteceu? Então, são perguntas difíceis que a gente tem que levar em conta. Quando é uma pessoa como nós, todos, vocês e eu, nós somos esportistas amadores. Alguns aí, pelo jeito, nem esportista é, porque estavam com sobrepeso. Muito bom. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer... Você não pode fazer tais esportes. Dá para parar porque aquilo não é minha fonte de renda. Agora, quando é fonte de renda, e não é pouca renda, é muita renda. O Neymar ganha R$1 milhão por dia, eu não sei nem fazer essa conta. E eu lembro que eu examinava o Neymar durante 7 anos seguidos que ele teve no Santos, todo ano ele vinha fazer exame aqui em São Paulo, a gente fazia os exames. A ideia era ganhar dinheiro. Ué, sim, todo mundo quer e precisa e deve ganhar dinheiro. O duro é você falar para ele, não faça mais esse esporte, vai fazer o quê? Ele vai vender salsicha na feira. Eu lembro de um caso que morreu, e eu posso falar esse caso, era do Guarani, um jogador do Guarani, que era um zagueiro, que nos anos 80, o Beto Zini levou no Dante Pazanese para ele ser examinado. Ele tinha desmaiado no jogo, no treino. Lá foi examinado em Campinas e não se achou, não se conseguiu definir o que ele tinha. Ele veio para o Dante Pazanese e a gente está com um contato difícil com o doutor Nabil, já a gente reconecta aí. De qualquer forma, nos ajudou muito a entender essa questão envolvendo a saúde do coração, em especial para um jovem, um atleta que infelizmente veio a falecer. Agora, meu querido Luiz Fernando Pacheco, de alguma maneira você foi citado aí, hein? No momento em que ele falou que ganha R$1 milhão por dia. Claro, naturalmente. Foi nessa hora. Eu ganho R$1 milhão que vem da roça, né? Não, eu queria lembrar, Nelsinho, com muita saudade, com muita tristeza, há 20 anos atrás, faleceu no campo do São Paulo Futebol Clube o jogador Serginho. Do São Caetano, né? Do São Caetano. Que também foi algo lamentável, não é? Veja, eu trabalhei nesse caso.
como advogado. Os atletas, eles passam no início do ano por uma série de exames, por uma série... É algo muito sério. Os clubes de futebol se submetem seus atletas a exames severos, porque a atividade do futebol, como dizia o Dr. Goraeb, hoje um atleta num jogo... Ele corre 14 quilômetros. Ele está ali, o futebol é um esporte pesado, é um esporte de contato, de certa forma, até violento. E o Serginho, especulou-se muito na época, mas o Serginho, ao fim e ao cabo, provou-se que ele não tinha nenhum problema prévio que o impedisse de jogar. E, infelizmente, veio a falecer. Então, são acidentes que acontecem mesmo. Nós reconectamos aqui o nosso contato com o Dr. Nabil, médico cardiologista e médico do esporte, que estava nos ajudando a entender essas questões todas aí da saúde do coração. Bem lembrado aqui pelo Dr. Luiz Fernando Pacheco do caso do Serginho, em um jogo, dia 27 de agosto de 2004, aliás, dia 27 de outubro de 2004, coincidentemente, quase 10 anos, com uma diferença de exatamente 2 meses, 20 anos, exatamente, 20 anos, que aconteceu esse fato lá no Morumbi também no Morumbi, também um jogo do São Paulo, falo porque sou São Paulino, estava até assistindo esse jogo na ocasião. A partir daquele evento trágico, doutor Nabil, a gente teve algumas mudanças protocolares, né, em relação a desfibrilador no campo, ambulância, tivemos algumas mudanças a partir daquele evento também, né, para a gente fechar esse nosso papo. Não, a vítima foi o Serginho. Realmente ele foi o marco que mudou o entendimento de atendimento de emergências numa sala ou num campo ou numa quadra. Não se tinha nada de especial a mais. Hoje tem todo um contexto, ambulâncias com desfibriladores, médicos treinados, certificados que estão treinados. Não é qualquer um que chega lá, me formei, quero trabalhar. Aliás, isso é uma grande coisa que, pelo interior, muitas vezes eles pegam o filho do conselheiro, o filho do presidente, não aquele que tem condições de atender uma emergência. Esse é um problema. Mas mudou, e hoje a gente faz as avaliações que nós criamos no Brasil, que é igual dos outros países, que é uma consulta clínica, eletrocardiograma, um teste de esforço e um ecocardiograma, além de exames de laboratório. É obrigatório. Agora, não adianta você levar os exames, desculpe dizer isso, para um oftalmologista. Tem que levar para o cardiologista do esporte. O que está acontecendo em muitos lugares é que é mais barato levar para alguém lá, o ginecologista amigo do dono, do presidente do clube. Aí não vai, a interpretação é diferente e pode acontecer erro. Isso é um problema sério que a gente está batendo contra. Tem que levar o especialista que entende. E não adianta eu pegar o meu óculos e olhar, porque eu só sei usar óculos, eu não entendo nada de que tipo de óculos eu tenho que usar. Sim, perfeito. E eu sou médico igual a todo mundo. Perfeito, e um excelente médico cardiologista, médico do esporte, conversou conosco no Tá Na Roda deste domingo, doutor Nabil Goraeb. Quero agradecer muito a sua participação conosco. Volte sempre aqui à programação da Jovem Pan. Obrigado e bom jogo para todos nós hoje. Se Deus quiser, não vamos apanhar de novo. Perfeito. Um abraço e saudações são paulinas. Meu querido Henrique Kriegner, quero ir contigo porque quando acontece esse tipo de evento, a gente pensa, né? Será que eu tenho que fazer um check-up do coração? E aí reflete se a gente precisa mesmo, né, tá cuidando, se tá tudo em dia, não é verdade? Mas infelizmente, quando há casos midiáticos como esse, eu me lembro que no caso do Serginho, por exemplo, que o Fernando Pacheco citou, que o Dr. Nabil também citou, foi até uma imagem mais chocante, porque na ocasião a gente não tinha nem a ambulância entrando no campo, foi aquela macazinha ali móvel, né, o carrinho de campo mesmo, que socorreu ele e com a equipe médica fazendo ali a reanimação cardiopulmonar, RCP, em cima dele. Então foi uma imagem muito mais chocante que a do caso do Juan Izquierdo, que ainda foi hospitalizado, ficou alguns dias ali lutando pela vida e que veio, infelizmente, falecer só depois. Mas sempre aí uma oportunidade de refletir, ver se o
o coração tá em dia, né? Exato. E eu acho que o que me chamou a atenção, eu também estava assistindo o jogo, apesar de não ser São Paulino, mas estava assistindo o jogo e foi muito impressionante mesmo a velocidade com que logo a câmera não filmava, não conseguiu filmar muito bem ali o momento em que ele... Mas teve a indicação de que era uma questão mais séria, que não era uma questão muscular, talvez ali uma lesão rápida. E logo veio então a ambulância, já colocaram o colete cervical, foi muito rápido. Dá pra ver então que apesar do episódio triste de 20 anos atrás, teve uma lição aprendida, né? Sim. E essa é a boa notícia, na verdade, se existe uma boa notícia nisso tudo, né? Dessa questão do legado mesmo. Então aprendemos com o que aconteceu e agora temos a chance, pelo menos, de tentar mudar o destino quando uma coisa dessa acontece, nem sempre dá, né? Sim, e aqui um registro, né? Que a CBF manteve o jogo da Copa do Brasil de um dia para o outro, em que foi anunciada a morte do atleta. São Paulo teve que jogar ali praticamente de luto. Muitos colegas, inclusive do Juan Izquierdo, que estavam ali convocados para uma partida. Tem até um uruguaio, Michel Araújo, no time do São Paulo, que era amigo pessoal do atleta que estava ali, né, lutando pela vida. Alguns outros atletas do São Paulo também que foram até o velório, mas que tiveram que jogar por questões comerciais, né, o meu querido Emerson Tawil? Um jogo de futebol envolve contratos e aí aquela história que a gente conversava anteriormente. Prioridades, né? A CBF manteve o jogo e o São Paulo teve que ir para campo mesmo assim. Fazer um registro, Ocobo, até um assunto extremamente importante, mas para mim extremamente desagradável. Por qual razão? Sofri de arritmia por 1 ano e meio. Tive a primeira crise no dia 1º de maio de 2022. Inclusive, uma das crises eu tive aqui no Linha de Frente. Meu Deus. Tomei medicação, fiquei firme e forte, mas é uma sensação extremamente desagradável. Em dezembro do ano passado, eu fiz um procedimento chamado ablação, que é a cauterização das artérias que estão com problema, né? É um problema na parte elétrica do coração. A minha, na verdade, ela não acelerava, o meu falhava. E vou dizer para você que uma sensação totalmente, assim, para mim, horrenda, porque você não tem como se enganar, você não tem como disfarçar, porque bate no seu peito, você consegue sentir essa conectividade. E me renderam 3 internações na UTI. O assunto me traz, assim, muita sensibilidade, não gosto do assunto, mas é importante. Eu sempre tive uma atividade física, meu problema, fiz todos os exames que eu fiz, o coração em perfeita ordem, a estrutura muscular do coração, todo, os átrios e tudo mais. Eu tive problema, em verdade, por conta da parte elétrica, e o médico falou que podem ser inúmeros fatores, entre eles eu tive a Covid. Como foi muito próximo, ele pode ter sido uma das formas de ter desencadeado esse problema. Situação muito desagradável. Você está aqui em perfeito estado, o teu coração começa a falhar e você sente, a sensação é como se tivesse uma vontade talvez de arrotar, uma sensação desagradável, você fica desesperado, não há o que fazer, é UTI, todo aquele aparelhado em cima de você e monitoramento. Graças a Deus, desde dia 6 de dezembro do ano passado, graças a Deus, fiz essa ablação e nada mais tive. Ô, meu querido Emerson, olhando para você, eu vejo uma pessoa disciplinada. Eu vejo, assim, a disciplina em forma de pessoa. Então, eu tenho certeza que você está tomando remédio na hora certa, está seguindo as orientações do médico. Eu não tomo nenhuma medicação. Não toma, não precisa? Não precisa. A gente toma no período o pós-operatório, por 3 meses, aí faz o exame. Aí estabilizou, o médico já suspendeu tudo, graças a Deus, a atividade. E detalhe, mesmo tendo as crises, eu tinha as crises, depois ela começou a ficar um pouco mais recorrente, eu tinha permissão para treinar. Eu treino 3 vezes por semana e mesmo assim eu tinha a autorização. Porque isso me rendia muito bem, até porque atividade física, né? Porque o que acontece? O problema da arritmia, o meu como falhava, ele pode gerar coágulos e aí desencadear um AVC. Sim. E até a própria atividade física faz com que teu sangue fique um pouco mais fino, além da medicação que eu tomava também para o anticoagulante, e isso proporcionava também uma condição favorável para que pudesse até combater o problema das crises. Hoje é domingo, é dia da família reunida na frente da televisão, então dá aquele cutucão aí no seu pai, no seu tio, no seu avô e fala para ele fazer como o Dr. Emerson Tawil, vai lá, faz um check-up, exames todos em dia para ficar com o coração 100%, não é não, meu querido Luiz Fernando Pacheco? E para melhorar ainda mais o coração, fique apaixonado, tal como está sempre também apaixonado Luiz Fernando Pacheco aqui no nosso Tá na Roda. Vamos lá, vamos girar o assunto?